minha mesa de sócios. Nessa questão. Aí virou um norte. Eu dei um norte, então umas palavras-chave, você uma palavra. A gente pensa na polícia, a gente pensa no detento. Existe um ponto no meio do caminho aí, entre esses dois universos, que é o ponto que dialoga. Quem são esses carcereiros que a gente não para pensar? Um homem comum numa situação proposta. Isso aqui é um campo de batalha. Ele obedece regras, tanto do sistema, quanto ele tem que aprender a obedecer a regra desse sistema. A principal arma de um carcereiro é a palavra. E o Adriano se vale dela para continuar vivo aqui dentro. Você vai falar com um detento, você olha no olho dele e fala, papo reto. Estou falando contigo. Parou tudo em volta. Só que uma pessoa não é só isso. Uma pessoa não é só o seu trabalho. À medida que ele está aqui, os problemas lá fora aumentam. E à medida que ele está lá, o problema aqui, ele aumenta e espera pelo Adriano. A cabeça começa a descer. A gente não está aqui para glamorizar nada. A gente está aqui para mostrar como é. Vamos olhar para aquilo que a gente não quer olhar. Senhoras e senhores, muito bom dia. É com muita honra e muita satisfação que saudamos todos os participantes do primeiro Seminário Nacional do Agente Penitenciário, intitulado O Papel do Agente Penitenciário e a Realidade Dentro e Fora do Cárcere. O presente seminário é uma realização do Sindicato dos Servidores do Sistema Penal do Rio de Janeiro, juntamente com a Federação Sindical Nacional dos Servidores Penitenciários. Bom, para iniciar a nossa programação, eu vou convidar a minha amiga,
muito especial amiga. Andréia Oliveira da Silva, 20 anos de sistema. Ela é integrante do GIT, que é o Grupamento de Intervenção Tática. Ela foi coordenadora do 2º curso de Operações Especiais. Ela foi minha diretora no CIESP e foi diretora também, minha diretora no Joaquim Ferreira da Silva e no Talavera Bruce. Andréia, por favor. Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia. É muito bom falar sobre o sistema penal, né? Sobre aquilo que a gente vive, sobre aquilo que a gente conhece e muito pouco da sociedade conhece. Pela primeira vez na história do sistema penal brasileiro, reúnem-se agentes penitenciários de vários estados da federação e representantes de instituições da área de segurança pública, policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, agentes socioeducativos do DEGASE, guardas municipais e autoridades ligadas à execução da pena, como juízes, promotores de justiça, defensores, advogados, especialistas da área de saúde do trabalho, pesquisadores, escritores e universitários, para juntos dialogarmos sobre quem somos. Paulo Freire diz: não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na geral reflexão. A nossa programação está dividida em 2 momentos. Durante o dia, teremos 3 painéis de discussão, com horários de 10 às 11h30, de 13h30 às 15h, e, por final, de 15h30 às 17h, onde, oportunamente, os senhores poderão apresentar seus questionamentos e suas perguntas. Às 18 horas, teremos uma solenidade de encerramento e homenagens no auditório Machado Guimarães, no edifício sede da Procuradoria-Geral do Estado, a Rua do Carmo 27. Após a cerimônia de encerramento, todos estão convidados a participarem conosco do coquetel de confraternização. Inédito, o seminário propõe um diálogo a partir da troca de experiências dos agentes penitenciários. O objetivo é promover uma reflexão sobre as pessoas que realizam essa atividade, que não é vista pela sociedade, mas que é imprescindível na segurança pública. Apesar de ainda não constar na Constituição Federal, o agente penitenciário é quem de fato viabiliza a execução da pena, a quem promove constante mediação dos conflitos inerentes ao aprisionamento de pessoas. A escassez de recursos impõe uma luta por direitos que vai muito além da discussão salarial, mas de valorização da própria categoria. Todo avanço passa por uma mudança de comportamento, que inclui também o agente enquanto sociedade. E tal responsabilidade vai muito além da prática intramuros e de um cotidiano carcerário. Hoje nós vamos procurar discutir de que forma essa atividade paradoxal adoece, o que torna o trabalho no ambiente prisional uma atividade perigosa. Como lidar com os riscos da profissão? Em tempos de crise política, institucional, ética e moral, como tornar o ambiente carcerário menos perverso, diante dessa total deteriorização da sociedade? É importante para nós discutir quem somos nós enquanto agentes penitenciários, qual a interferência dessa atividade na comunidade livre e na encarcerada, qual o trabalho desses homens e mulheres na execução da pena. Você julga importante prender criminosos e mantê-los afastados das ruas. Então, manter preso é tão importante quanto prender. A busca constante que a gente precisa ter sobre a valorização do agente penitenciário é um trabalho que muitos não veem, mas que ele precisa agir na execução da pena para manutenção de ordem e segurança. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, iniciarmos a cerimônia, a execução do hino nacional.
das margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pave do colosso. Se o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelados. E diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Para compor a primeira mesa do nosso seminário, convidamos o vice-presidente da FENASPEM, representando Fernando Anunciação, senhor Adailton de Souza Rocha. Convidamos também segundo vice-presidente da Federação Sindical Nacional dos Servidores Penitenciários, presidente do Sindicato dos Servidores do Sistema Penal do Rio de Janeiro e também o moderador do nosso debate, bacharel em Direito, pós-graduado em Gestão Penitenciária e pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. 23 anos de serviço penitenciário, sendo 21 anos e 11 meses ininterruptos na atividade fim, chave e cadeado. Inspetor Penitenciário Wittenberg Lúcio de Oliveira. Convidamos o psicólogo, mestre em Educação, História Política, Sociedade, doutor em Psicologia Social. Ele trabalhou em instituições prisionais no estado de São Paulo por mais de 24 anos. Foi docente credenciado da Escola da Administração Penitenciária de São Paulo e do DEPEN. É assistente de pesquisa no Laboratório de Estudos sobre o Preconceito, na USP. Professor universitário, autor do livro O Espaço de Vida do Agente de Segurança Penitenciário no Cárcere. Dr. Arlindo da Silva Lourenço. Convidamos a cirurgiã geral, médica especialista em medicina do trabalho, especialista em medicina legal e perícias médicas,
pós-graduada em Valoração do Dano Corporal pela Universidade de Coimbra, em Portugal, doutoranda de Bioética pela Universidade de Porto, em Portugal, presidente da Associação Brasileira de Medicina do Trabalho, diretora da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas do Distrito Federal, conselheira titular do Conselho Federal de Medicina pelo Distrito Federal. Doutora Rosilane Nascimento das Meicer Rochas. Convidamos a doutora em Serviço Social, professora aposentada da Escola de Serviço Social da UF, ex-diretora-geral do DESIP, trabalhou em várias unidades prisionais desde 1970, quando iniciou a carreira na antiga SUSIP, por concurso público. Dirigiu órgãos técnicos como a Divisão do Serviço Social e a Coordenação Técnica Social do DESIP. Autora da tese de doutorado indicada para publicação sob o título O Guarda, Aguarda o Tempo Bom, a relação de custódia e o ofício dos inspetores penitenciários. Doutora Tânia Damer Pereira. Convidamos o diretor adjunto de Educação e Capacitação Profissional da FENASPEN, diretor jurídico do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado do Piauí, graduado em licenciatura em Geografia, especialização em Gestão Pública, graduado em Direito, mestre em Políticas Públicas, agente penitenciário, Vila Obaldo, Avenida de Carvalho. Convidamos para fechar a mesa o inspetor de segurança no Rio de Janeiro, bacharel em Ciências Sociais pela UF, com licenciatura em Sociologia, pós-graduado em Políticas Públicas de Justiça Criminal e Segurança Pública pela UF, pós-graduado em Gestão Penitenciária, pós-graduado em Administração Pública, inspetor penitenciário Renier do Nascimento Jorge Cedro. Com a palavra o presidente da FENASPEN, vice-presidente da FENASPEN. Pessoal, bom dia a todos. É um prazer estarmos mais uma vez no Rio de Janeiro e um prazer estarmos nesse seminário. Eu queria, em nome da FENASPEN, agradecer o TEMER e agradecer o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Rio de Janeiro e os inspetores prisionais do Rio de Janeiro. Eu acho que é de grande importância, principalmente pelo momento que nós estamos passando. Primeiro, convidar todos a sentarem. Principalmente pelo momento que nós estamos passando. Eu acho que é um momento ímpar no sistema prisional brasileiro. Frente às tragédias que ocorreram em janeiro no país. Tragédias essas no Rio Grande do Norte, no Amazonas e no Roraima. Por quê que eu digo que é importante? Isso tem a ver com o tema do seminário. Qual o papel do agente penitenciário e sua realidade fora e dentro do cárcere? Como nós vimos em alguns vídeos, na introdução, e depois no último vídeo que nós assistimos, é a grande pergunta que os agentes muitas vezes se fazem. Qual o nosso papel no contexto da sociedade, no contexto da segurança pública desse país e até mesmo no contexto da atividade prisional? Na fala do próprio agente penitenciário, ele disse algo que muitas vezes a sociedade não para entender. Nós não existimos para a sociedade. E aí alguém pode perguntar, como que não existem os agentes penitenciários, sendo que eles tomam conta de um exército de mais de 600 mil pessoas? E eu digo exército, e isso tem que ser frisado, porque hoje no nosso país, em todas as regiões, e isso tem a ver com o que aconteceu no Norte e no Nordeste em janeiro desse ano,
as unidades prisionais estão tomadas pelas facções criminosas. Elas estão se organizando. E no mesmo caminho elas estão brigando entre si pelo poder, pelo controle absoluto do sistema prisional. E o interessante é que quem detém esse conhecimento e que quem está lá dioturnamente trabalhando para impedir que as facções criminosas tenham êxito nessa empreitada, é justamente esse indivíduo que na maioria das vezes é oculto para a sociedade. Na maioria das vezes ele ainda não sabe qual é o seu papel. E a sociedade também não sabe qual é o papel do agente penitenciário. E quando eu digo exército de mais de 600 mil indivíduos, é porque eles estão organizados. Por uma ordem, por uma briga, nós vimos as tragédias que aconteceram. Mais de centenas de presos foram assassinados. Talvez para alguns, como nós ouvimos aí fora na sociedade, morreu foi bandido. Morreu pessoas que muitas vezes não prestavam, pessoas que cometeram crime. Talvez poderíamos até concordar com alguns. Mas é interessante que para nós, agente penitenciário, quando nós vimos aquilo, o que demonstrou foi a total ausência do Estado brasileiro das unidades prisionais, principalmente daquelas unidades prisionais. Isso tem a ver com o tema de hoje. Esse indivíduo que muitas vezes é oculto para a sociedade, é invisível para a sociedade, mas existe, ele está ali dentro do cárcere. E por essa falta de, até hoje, não definir qual é o seu papel, qual é a importância da sua figura para o contexto da segurança pública de um Estado, de um país, é por isso que há um desmando nas unidades prisionais, completamente abandonadas pelo Estado. Outras, o Estado está ali, mas não consegue exercer com eficácia o seu papel, não consegue ter o controle absoluto das unidades prisionais. Porque até hoje nós ainda não definimos isso. Qual é o papel do agente penitenciário? Qual a importância? Se ele exercer bem o seu papel, qual vai ser o reflexo na eficácia da segurança pública aqui fora na sociedade? Se ele exercer mal o seu papel, qual vai ser os efeitos na segurança pública fora na sociedade? O que acontece com esse indivíduo? Ele traz para si, para a sua casa, para a sua vida, quando ele sai de dentro da unidade prisional, os reflexos daquilo que ele passa diuturnamente dentro das unidades prisionais? Isso influencia no seu lar, na formação dos seus filhos? Não influencia? Ele possui uma assistência do Estado pelo papel, pela relevância da atividade que ele exerce? Essas são perguntas que, com certeza, nós vamos tentar respondê-las ou vamos aprofundar nesses questionamentos no dia de hoje, nesse seminário. Qual é o papel do agente penitenciário? Isso tem a ver também com o que nós estamos debatendo hoje no Congresso Nacional. Talvez alguns concordem, outros não concordem, mas para nós, agentes penitenciários, tem sido ou será a solução, que é o que nós estamos discutindo, que talvez o papel do agente penitenciário é se tornar um policial penal. E é algo que nós temos discutido, não é hoje, não tem 15 dias, não tem uma semana, isso não nasceu apenas da mente vazia ou muitas vezes ociosa dos agentes penitenciários, não, isso nasceu de um debate que já faz mais de 13 anos discutido com a sociedade. Em 2010 nós participamos de uma conferência nacional de segurança pública promovida pelo governo federal, mas antes dessa conferência ocorrer, nós participamos de centenas de conferências municipais e depois fomos para algumas dezenas de conferências estaduais e depois culminou na Conferência Nacional de Segurança Pública, e ali discutindo com a sociedade brasileira, algumas dezenas de agentes penitenciários, com milhares de membros da sociedade, aprovou uma diretriz, que é a solução para começar a resolver o grave problema de ausência do Estado no sistema prisional seria a criação e aprovação da Polícia Penal. É uma discussão.
Esse, para nós, agentes penitenciários, é uma solução. Na nossa visão, o papel do agente penitenciário é isso, manter a ordem e a disciplina no interior das unidades prisionais. O princípio de nossa função. E junto em manter a ordem, temos o papel de estar trabalhando para reinserir novamente o condenado à sociedade. Mas não tem como inserir um indivíduo na sociedade que anteriormente ele não estava inserido. Então eu digo que, muitas vezes, o nosso papel existe uma dupla função. Eu tenho uma função de Estado, que é manter custodiado, e com o braço forte do Estado, e a segunda função, que mantendo custodiado o indivíduo, tentar reinseri-lo na sociedade. E reinserir aquilo que muitas vezes não foi inserido desde o seu nascimento, da sua infância e depois da sua juventude. Então, acaba ficando para nós, agente penitenciário, no contexto da segurança pública de um Estado, da nação, a função mais árdua e a mais sublime. Como ressocializar aquilo que muitas vezes não foi socializado? É a grande questão que nós, agentes penitenciários, sempre debatemos. Quando vamos seminários, quando discutimos com organizações de direitos humanos, que sempre falam que vocês são ressocializadores, eu muitas vezes indago, e aquelas pessoas que não foram socializadas antes de entrarem dentro de uma unidade prisional? Como vou ressocializar aquilo que não foi um dia socializado? Mas a sociedade cobra isso de nós. E fica dentro dessa conjecturação. Qual é o papel do agente penitenciário? E a sua realidade dentro e fora das unidades prisionais. É justamente isso que queremos debater. Uma realidade difícil, uma realidade muitas vezes nebulosa, que até hoje a sociedade, o governo, a legislação ainda não definiu o papel desse indivíduo que está aí trabalhando e extremamente importante para a ressocialização e para a segurança pública do Estado e do Brasil. Muito obrigado pelas considerações. Damos a palavra ao presidente do sindicato, Gutenberg. Vou ser breve para nós começarmos aquilo que nos trouxe aqui. Eu quero dar o meu bom dia. Sejam todos bem-vindos ao primeiro Seminário Nacional de Agentes Penitenciários. Em nome do Sindicato de Servidores do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro e também da Federação Sindical Nacional de Servidores do Sistema Penal, tenho a honra de agradecer a todos os presentes que se inscreveram para participar do primeiro seminário sobre o papel do agente penitenciário e a realidade dentro e fora do cárcere. Em especial, cumprimento e agradeço a presença de todos os palestrantes que vieram enriquecer e partilhar conosco seus conhecimentos e suas experiências, com o propósito de tornar o tema mais clarividente aos olhos de uma sociedade cada vez mais insegura, que clama por soluções, mas ignora um dos ciclos da persecução penal. E, sobretudo, por vezes se deixa iludir por discursos de alguns segmentos que fazem do sistema penal um mote para crendices ideológicas arraigadas de visões teoréticas, se não distorcidas, porém distantes da realidade prática. O sistema penal comporta várias realidades humanas dentro de um universo inexoravelmente complexo, e os agentes penitenciários, nesse ambiente de convivência, são os únicos que, na cena diária do emaranhado de pulsões, têm as suas perspectivas ampliadas a partir dos seus próprios sentimentos como seres humanos, que sofrem toda a pressão de um ambiente hostil à sua rigidez e à sua integridade física, dentro e fora do cárcere. Logo, como profissionais que gerenciam o caos que se tornou o sistema penal, sabemos que a panaceia para tão grave anomalia social não a temos. Porém, a visão discriminatória e preconceituosa do que seja o papel do agente, essa sim, podemos ajudar a reinterpretá-la, de modo a buscarmos, a partir daí, mecanismos que diminuam os conflitos advindo de visões de mundo diferentes, mas que possam, baseado no respeito e no diálogo, tornar o papel do agente penitenciário menos estigmatizante, pois deveras complicado. Mais uma vez, um bom dia e tenhamos um excelente seminário.
assistiremos mais um vídeo sobre ponto de vista. Do ponto de vista da terra, quem gira é o sol. Do ponto de vista da mãe, todo filho é bonito. Do ponto de vista do ponto, o círculo é infinito. Do ponto de vista do cego, sirene é farol. Do ponto de vista do mar, quem balança é a praia. Do ponto de vista da vida, um dia é pouco, guardado no bolso do louco, há sempre um pedaço de Deus. Respeite meus pontos de vista, que eu respeito os teus. Às vezes o ponto de vista tem certa miopia, pois enxerga diferente do que a gente gostaria. Não é preciso pôr lente, nem óculos de grau, tampouco que exista somente um ponto de vista igual. O jeito é manter o respeito e ponto final. O jeito é manter o respeito e ponto final. O jeito é manter o respeito e ponto final. O jeito é manter o respeito e ponto final.